Meu nome é Pedro, tenho 29 anos e vivo nas encostas da Cordilheira dos Apalaches, no oeste da Virgínia. Meu estilo de vida sempre esteve conectado à natureza, e desde a adolescência, faço caminhadas e acampamentos nas vastas e misteriosas montanhas da região. Cada trilha que percorro parece revelar um segredo novo, alguns que talvez devessem permanecer enterrados. O ar fresco e o silêncio das florestas são como um bálsamo para mim, uma fuga das pressões diárias, mas aprendi da maneira mais perturbadora que certos silêncios carregam significados muito mais sombrios do que a simples ausência de som. Meu melhor amigo Tiago mora a cerca de 8 quilômetros de distância, sempre foi meu companheiro nessas jornadas, e juntos exploramos inúmeros cantos escondidos dessas montanhas. A cada outono, planejávamos uma grande trilha, daquelas que duram dias, para nos desconectarmos do mundo. Nunca imaginei que uma dessas expedições me desconectaria de muito mais do que a civilização. No outono de 2019, como de costume, tínhamos planejado uma aventura épica, uma trilha de aproximadamente 45 quilômetros que nos levaria até um lago isolado no topo das montanhas, um lugar onde poucos se aventuravam. Os mapas topográficos mostravam que o lago estava a uma altitude de cerca de 1.200 metros, cercado por picos que alcançavam 1.400 metros. Tudo estava pronto, exceto por uma mudança repentina. Poucos dias antes da nossa partida, meu amigo teve que cancelar por causa de uma emergência no trabalho. Fiquei desapontado, mas já estava de folga, e a ideia de explorar aquele destino sozinho me intrigava. A vastidão da floresta e o isolamento me chamavam de uma maneira diferente, quase hipnótica, como se algo nas montanhas sussurrasse meu nome. Agora percebo que deveria ter ouvido meu instinto, aquele pequeno alerta que tentava me avisar. Mas decidi ir sozinho. Na manhã de segunda-feira, com a mochila de 18 kg pronta e as botas de trilha gastas pelo tempo, dirigi cerca de 90 minutos até o ponto de partida. As trilhas que escolhemos nunca eram das mais populares, aquelas bem sinalizadas que turistas percorrem em poucas horas. Não, essas eram trilhas selvagens, onde os caminhos são vagos, e você precisa confiar em mapas, bússolas e sua intuição. É você contra a natureza, em um desafio que sempre nos empolgou. A floresta parecia mais densa naquela manhã, com a neblina pairando sobre as árvores e o sol mal conseguindo atravessar a copa das folhas. A temperatura estava em torno de 12 graus Celsius, mas a umidade fazia parecer mais frio. Havia algo de diferente no ar, como se as montanhas estivessem à espera de algo, uma tensão quase palpável que fazia minha pele arrepiar sem motivo aparente. Os 2 primeiros dias foram tranquilos na superfície, apesar da solidão me envolver de uma maneira que eu não esperava. Caminhei em direção à crista das montanhas, usando os marcos naturais para me guiar, cobrindo aproximadamente 15 quilômetros no primeiro dia. Durante o dia, a floresta estava quieta, exceto pelo som ocasional de animais à distância e o vento que soprava entre as árvores. Mas comecei a notar pequenos detalhes perturbadores, árvores com marcas estranhas, arranhões profundos a cerca de 2 metros de altura que não correspondiam a nenhum animal que eu conhecesse. Galhos quebrados formando padrões quase deliberados, como se alguém estivesse marcando um território. Tentei ignorar, atribuindo tudo à minha imaginação superativa. Quando a noite caiu no segundo dia, montei meu acampamento ainda a algumas horas da crista, em uma pequena clareira de aproximadamente 20 metros de diâmetro. O crepúsculo envolveu a floresta em sombras alongadas, e a sensação de isolamento se intensificou. Após montar a barraca, acendi uma fogueira e preparei algo para comer. O calor das chamas era reconfortante, mas havia algo no silêncio ao redor que me deixava inquieto. Era como se a floresta estivesse observando, respirando, esperando. Os sons noturnos normais da floresta, os grilos, as corujas, os pequenos roedores, estavam completamente ausentes. Apenas silêncio. Um silêncio tão denso que meus ouvidos zumbiam tentando captar algum som. Por volta das 8 da noite, me deitei na barraca para ler. A fogueira ainda crepitava do lado de fora, iluminando o entorno com uma luz suave. Foi então que ouvi um estalo. Um galho se partindo, como se algo grande tivesse pisado nele, bem atrás da minha barraca, a não mais de 3 metros de distância. Meu corpo congelou. O som era claro e forte, como se algo estivesse próximo, algo pesado. A primeira coisa que me veio à mente foi um urso,
talvez atraído pelo cheiro da comida que havia preparado mais cedo. Segurei a respiração, ouvindo atentamente, meu coração batendo tão forte que parecia ecoar na barraca. Mas o silêncio voltou, espesso e denso, mais opressivo do que antes. Tentei me acalmar, contando até 10, respirando fundo. Saí da barraca devagar e iluminei a área com minha lanterna de 500 lumens. Nada. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida. O feixe de luz cortava a escuridão, revelando apenas troncos de árvores e arbustos imóveis. O fogo ainda queimava, lançando sombras estranhas nas árvores, mas nenhuma delas era o que eu procurava. Gritei, tentando espantar qualquer animal por perto, mas minha voz pareceu ser absorvida pela floresta, morrendo a poucos metros de distância. Nenhum eco. Nenhuma resposta. Apenas aquele silêncio antinatural. Algo naquele silêncio me incomodava profundamente, uma presença invisível que fazia cada pelo do meu corpo se arrepiar. Decidi apagar a fogueira e voltar para dentro da barraca, mas antes, caminhei ao redor do acampamento com a lanterna. Foi quando vi pegadas. Não de urso, não de veado. Pegadas humanas. Nuas. No chão úmido, a cerca de 5 metros da minha barraca, havia marcas inconfundíveis de pés descalços. Mas o que me gelou foi o tamanho. Eram grandes, muito grandes, com mais de 35 centímetros de comprimento, e os dedos estavam estranhamente espaçados. Minha mente correu tentando encontrar uma explicação racional. Talvez outro campista? Mas quem caminharia descalço nessa floresta, no frio, à noite? E por que não se anunciou? Por que ficou apenas observando? Voltei para a barraca tremendo, mas não de frio. Foi difícil dormir. Fiquei alerta por horas, ouvindo qualquer ruído na escuridão, minha faca de sobrevivência ao lado da cabeça. Por volta da meia-noite, ouvi de novo. Passos. Lentos, deliberados, circulando meu acampamento. Podia ouvi-los claramente agora, o som de pés descalços sobre folhas secas e gravetos. Quem quer que fosse, estava caminhando em círculos ao redor da minha barraca, mantendo uma distância constante de aproximadamente 10 metros. O padrão era metódico, calculado. Não era o movimento aleatório de um animal ou mesmo de um humano perdido. Era algo diferente. Algo que me estudava. Quando acordei na manhã seguinte, uma sensação de alívio misturada com incredulidade tomou conta de mim. Eu tinha conseguido dormir algumas horas, mesmo com aquela inquietação. O sol já surgia, e tudo parecia mais leve sob a luz do dia. Mas quando saí da barraca, a realidade me atingiu como um soco. As pegadas estavam por toda parte. Círculos e círculos ao redor do meu acampamento, algumas chegando a menos de 2 metros da minha barraca. Quem quer que fosse, havia me observado durante horas enquanto eu dormia vulnerável. Em um dos pontos, as pegadas paravam bem em frente à entrada da barraca, como se a criatura, ou pessoa, ou o que quer que fosse, tivesse ficado parada ali, apenas olhando para dentro. Minha mente racional gritava para eu descer a montanha imediatamente. Mas outra parte de mim, talvez o orgulho ou a teimosia, insistia em continuar. Eu havia planejado essa viagem por meses. O lago estava a apenas 8 quilômetros de distância. Rapidamente arrumei meu acampamento e continuei minha caminhada em direção à crista, mas agora meus olhos escaneavam constantemente a floresta ao redor. Cada sombra parecia se mover. Cada som me fazia pular. O topo da montanha oferecia uma vista espetacular quando finalmente cheguei por volta das 3 da tarde. O lago à frente era uma verdadeira joia escondida, com cerca de 400 metros de comprimento por 200 de largura, refletindo o céu azul como um espelho perfeito. A sensação de triunfo por ter chegado até ali sozinho era indescritível. O lugar parecia intocado pelo tempo, remoto e imerso na tranquilidade. Mas aquela palavra, tranquilidade, agora carregava um peso diferente. Era a tranquilidade de um cemitério, de um lugar onde coisas terríveis aconteceram e foram esquecidas. No entanto, aquela sensação de desconforto não me abandonava. Enquanto explorava a margem do lago, a paisagem silenciosa me parecia carregada de segredos. Foi quando encontrei
Do outro lado do lago, parcialmente escondida pela vegetação, havia uma estrutura. Não era uma barraca moderna. Era algo primitivo, construído com galhos, folhas e o que pareciam ser peles de animais. Uma espécie de abrigo que parecia ter sido usado e abandonado, mas não há muito tempo. Aproximei-me com cautela, meu coração acelerado. O abrigo media aproximadamente 2 metros de altura por 3 de largura. Dentro, havia restos de fogueiras antigas, ossos de animais espalhados, e algo que fez meu estômago revirar. Roupas. Roupas humanas rasgadas e sujas, empilhadas em um canto. Botas de trilha, uma mochila destruída, um cantil amassado. Alguém havia estado ali. Ou talvez ainda estivesse. Procurei por identificação, alguma pista sobre quem eram essas pessoas, mas encontrei apenas restos e destruição. O que havia acontecido ali? Minha mente criava cenários cada vez mais perturbadores. Saí do abrigo rapidamente, meu instinto finalmente vencendo minha curiosidade. O vento sussurrava entre as árvores, e comecei a ouvir um som suave, quase imperceptível. Algo que se assemelhava a uma voz. Não palavras claras, mas murmúrios, como se alguém estivesse falando baixo a alguns metros de distância. Virei-me várias vezes, tentando localizar a origem do som, mas nada além de árvores me rodeava. Não havia barracas ou sinais de outras pessoas além daquele abrigo sinistro. O escuro começou a cair rapidamente, mais rápido do que deveria, e eu decidi montar acampamento na linha de árvores ao redor do lago, o mais longe possível daquela estrutura perturbadora. À medida que a noite avançava, os sons tornaram-se mais nítidos. Passos. Não de um animal, mas de algo que caminhava em 2 pernas. Por um momento, achei que estava apenas cansado, e a minha mente estava pregando peças. Mas era impossível negar a sensação de que havia algo ali comigo. Não apenas uma coisa. Múltiplas presenças. Me virei repetidamente, a fogueira lançando sombras inquietantes ao meu redor. Cada estalo de galho me fazia imaginar o pior, e a floresta parecia viva de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Viva e hostil. Foi então que ouvi o assobio. Não era o assobio do vento através das árvores. Era deliberado, melódico, como se alguém estivesse assobiando uma canção. Mas a canção não tinha sentido, notas aleatórias que pareciam projetadas para perturbar, para desorientar. O som vinha de diferentes direções, como se houvesse mais de uma fonte, ou como se a coisa que assobiava estivesse se movendo ao redor do lago com velocidade impossível. Gritei para a escuridão: quem está aí? O que você quer? Minha voz ecoou sobre a água, mas a única resposta foi aquele assobio sinistro, agora mais próximo, talvez a apenas 20 metros de distância. Mais tarde, já exausto, me deitei na barraca com minha faca na mão. Mas, mesmo assim, os passos continuavam. Eram suaves, mais ritmados, como se alguém estivesse circulando o acampamento, mantendo uma distância segura. Contei 3 padrões distintos de passos. 3 entidades diferentes, ou uma que se movia com velocidade sobrenatural. Eventualmente, o cansaço venceu, e eu adormeci, apenas para acordar com um som que gelou meu sangue, passos correndo. Não era o trote de um animal. Era o som de pés descalços batendo no chão em velocidade, vindo direto na minha direção. Corri para fora da barraca com minha lanterna, iluminando a escuridão, e vi uma figura correndo na direção das árvores. Meu coração disparou. Mas o que vi me fez questionar minha sanidade. Não era inteiramente humano. A figura era alta, absurdamente alta, com mais de 2 metros, talvez 2,3, com membros longos e desproporcionais. A pele, no breve vislumbre que tive, parecia pálida e esticada sobre ossos protuberantes. A cabeça era grande demais, angulada de forma estranha. E se movia rápido, rápido demais para qualquer humano, desaparecendo entre as árvores em segundos. Ao iluminar o chão, notei pegadas ao redor da minha barraca. Alguém, ou algo, havia se aproximado de mim, andando em círculos, talvez me observando enquanto eu dormia. Mas essas pegadas eram diferentes das que encontrei antes. Eram mais profundas,
Como se a criatura fosse mais pesada, e os dedos estavam curvados de forma antinatural, com marcas que pareciam garras. Fiquei em choque. A fogueira se apagava lentamente, e a escuridão parecia se aproximar como uma entidade viva. Passei o resto da noite acordado, próximo às brasas, segurando minha lanterna como se fosse minha única defesa, minha faca na outra mão, esperando o amanhecer que parecia nunca chegar. Mas a noite não havia terminado comigo. Por volta das 4 da manhã, quando a escuridão estava mais densa, ouvi o som mais perturbador de todos. Vozes. Múltiplas vozes humanas, falando todas ao mesmo tempo, uma cacofonia de sussurros que vinham de todas as direções. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro: raiva, fome, desejo. As vozes se aproximaram, cada vez mais altas, até que pude distinguir uma palavra repetida várias vezes: saia. 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 Mas não era dito como um aviso. Era uma ordem, uma ameaça. E então, silêncio. Um silêncio tão súbito e completo que doeu nos ouvidos. Olhei para o lago e vi algo que fez meu sangue congelar. Figuras. Pelo menos 5 ou 6 silhuetas em pé na margem oposta do lago, completamente imóveis, apenas observando. Não posso ter certeza na escuridão, mas todas pareciam ter aquela mesma forma distorcida, alta demais, membros longos demais. Permaneceram ali por vários minutos, sem se mover, como estátuas macabras. E então, uma a uma, viraram-se e desapareceram de volta na floresta. Na manhã seguinte, assim que a primeira luz tocou o céu, decidi encurtar a viagem. Algo estava profundamente errado, e a ideia de passar mais uma noite ali era insuportável. Enquanto desmontava o acampamento, percebi que algumas coisas pequenas estavam faltando da minha mochila: comida, 1 ou 2 ferramentas, minha faca de reserva. Mas o mais perturbador era o que encontrei no lugar das coisas roubadas. Ossos. Pequenos ossos de animais, arranjados em padrões estranhos, símbolos que não reconhecia. Era uma mensagem? Um aviso? Uma reivindicação de território? Durante a caminhada de volta, cobrindo os 15 quilômetros de descida em tempo recorde, a sensação de ser observado não me deixou. Não apenas observado, mas seguido. Várias vezes parei bruscamente e olhei para trás, apenas para captar um vislumbre de movimento entre as árvores. Sombras que se moviam quando não deveriam. O padrão de assobio voltou, mantendo-se sempre a cerca de 50 metros de distância, como se estivessem me escoltando para fora do território deles. Quando finalmente alcancei a trilha principal e vi outros caminhantes, quase chorei de alívio. Estava de volta à civilização, de volta à segurança. Mas as coisas não terminaram ali. Passei semanas pesquisando sobre aquela área das montanhas. Descobri relatos antigos de desaparecimentos inexplicados, histórias de uma tribo nativa que havia sido dizimada por uma doença no século XIX, lendas sobre criaturas das montanhas que caminhavam como homens mas não eram homens. Um relatório de 1983 mencionava um grupo de excursionistas que encontraram um abrigo abandonado perto de um lago de alta altitude, contendo pertences humanos e evidências de canibalismo. 3 semanas após meu retorno, recebi uma ligação. Era a polícia estadual. Perguntaram se eu havia estado naquela região específica das montanhas recentemente. Confirmei, meu estômago apertando. Eles encontraram uma mochila na floresta, a cerca de 2 quilômetros de onde montei meu último acampamento. Dentro havia uma identificação. Um excursionista que havia sido reportado como desaparecido 6 meses antes. A mochila estava rasgada, manchada de sangue, e dentro dela encontraram fotos. A última foto mostrava o homem sorrindo em frente a um lago. O mesmo lago onde acampei. E atrás dele, parcialmente obscurecida pelas árvores, estava uma figura alta e distorcida, observando. Até hoje, me pergunto quem, ou o que, eram aqueles intrusos, e o que estavam fazendo naquelas montanhas isoladas. Só de pensar nas pegadas ao redor da minha barraca, enquanto eu dormia, um calafrio percorre minha espinha. Nos ossos deixados na minha mochila, nos sussurros na escuridão, nas figuras que me observavam da margem do lago. Algo naquela floresta me viu, me estudou, e decidiu me deixar ir.
Mas às vezes, tarde da noite, ainda ouço aquele assobio distorcido em meus sonhos. E me pergunto se eles realmente me deixaram ir, ou se estão apenas esperando que eu volte. Tiago nunca acreditou completamente na minha história. Ele acha que foi privação de sono, medo da solidão, imaginação hiperativa. Mas quando mostrei a ele as fotos que tirei das pegadas, ele ficou em silêncio. Quando contei sobre o relatório policial e o excursionista desaparecido, sua expressão mudou. E quando mencionei que havia deixado minha câmera ligada durante a última noite, gravando áudio contínuo, e que as gravações capturaram tudo, as vozes, os passos, o assobio, ele finalmente entendeu. Nunca mais voltei àquela região. As montanhas dos Apalaches são vastas e cheias de lugares bonitos para explorar. Mas aquele lago, aquela crista específica, pertencem a algo mais antigo e muito mais terrível do que qualquer urso ou lobo. E seja lá o que for, ainda está lá, esperando o próximo visitante solitário que ouse penetrar seu domínio. Eu fui sortudo. Fui escolhido para viver e contar a história. Mas nem todos têm a mesma sorte. As montanhas guardam seus segredos, e alguns desses segredos têm dentes.